Para presidir a próxima atividade, convido a excelentíssima juíza do trabalho e presidente da Matra 12, Andréia Cristina de Souza Hausboom. Para proferir a palestra Ferramentas de Gestão e Qualidade de Vida dos Magistrados, convido a economista Rafaela Rodrigues Correia. Com a palavra, a juíza Andréia Cristina de Souza Hausboom. Bom dia. Essa palestra que vai ser proferida agora foi um pedido da Matra para a Escola Judicial, que nos diz respeito particularmente, seria para tratarmos de como administrarmos o nosso dinheiro, dívidas, orçamento, e isso é muito importante e muitas vezes acaba sendo deixado de lado, conhecimento jurídico e tudo mais. Então, isso foi um pedido mais personalizado da Matra, específico para nós, né? Não carreira, e sim para nós no âmbito pessoal e financeiro. A Rafaela Rodrigues Correia, ela é doutoranda em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, graduada em Ciências Econômicas e mestra em Economia Rural, ambas pela Universidade Federal do Ceará. Atuou como docente dos cursos superiores de Ciências Econômicas, Administração Empresarial e Administração Pública da Universidade Estadual de Santa Catarina. Atualmente, pesquisa a gestão das finanças pessoais e o bem-estar do servidor público de Santa Catarina. Ministra cursos, workshops, coachings e palestras sobre educação financeira e investimentos. Eu acho que vai ser bem proveitosa essa próxima hora e espero ter conseguido colaborar com a finança de vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu vou me dar a liberdade de ministrar essa palestra em pé, tá? Professor não consegue ficar sentado, professor de economia muito menos, é um assunto que, se a gente fala sentado, os alunos dormem, então a gente se acostuma a ficar em pé e desenvolve uma tendinite no quadril por ficar tanto tempo assim, mas tudo bem. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, acho que esse é um assunto super importante. Atualmente, no meu doutorado, eu estudo bem-estar financeiro dos servidores públicos de Santa Catarina. A lógica é criar uma métrica que analise, que avalie a questão financeira dos servidores, junto com a Fundação ENA, com a UDESC e com o Banco Central, que são alguns apoiadores do projeto. Antes de dar início à palestra, eu gostaria de agradecer ao senhor Anderson Trindade e ao Tiago Coan, que foram os que abriram a porta para eu entrar por aqui, em parceria com a Andréia. E eu gostaria de agradecer ao TRT pela oportunidade. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no TRE, no TCE, Tribunal de Justiça, já ministrei cursos na área de finanças, e está se tornando um assunto cada vez mais importante. Por quê? Porque não é porque o servidor público possui estabilidade, não é porque o servidor público possui um salário alto, comparado com a média nacional, que ele necessariamente tem bem-estar financeiro. Isso porque bem-estar financeiro não é uma questão apenas de gestão financeira, mas é uma questão de educação financeira e de comportamento financeiro. Então, o que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Quem não gosta de falar sobre dinheiro, né? Eu adoro falar sobre dinheiro. Então, ferramentas de gestão e qualidade de vida dos magistrados. Antes de começar, a André já falou do meu currículo, então deixa eu só explicar. Eu sou cearense, mas resido em Florianópolis, agora em novembro vão fazer 5 anos, uma terra que me acolheu super bem. Eu já falo rápido, então já me sinto quase manezinha. Se eu falar muito rápido, eu peço que os senhores me interrompam. Rafa, não estou acompanhando o raciocínio, mas é porque a gente tem muita coisa para falar e a gente tem apenas 1 hora, tá certo? Qual é o objetivo da nossa conversa hoje? Porque isso é uma conversa. A gente vai conversar sobre como aplicar os conhecimentos de gestão financeira pessoal à administração responsável e consciente do dinheiro, com o intuito de promover a reeducação financeira. Espera, essa menina de 33 anos está dizendo que eu sou irresponsável, que eu tomo atitudes inconscientes e ela vai me reeducar. É muita audácia. É isso mesmo. Mas quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi um economista americano na década de 50, quando ele falou sobre consumo. Vou falar um pouquinho sobre ele mais à frente. Na realidade, a nossa maneira de lidar com o dinheiro ela é muito particular.
ela é muito mais cultural do que técnica. Alguém aqui teve alguma aula sobre educação financeira na vida? Pode ser sincero, não precisa comentar, só levanta o braço. Alguém teve alguma aula de educação financeira ao longo da vida? No colégio? Na faculdade? No trabalho? Acho que talvez essa seja a primeira vez que a gente esteja conversando sobre dinheiro. Você conversa sobre dinheiro com seus colegas de profissão? Com seu companheiro? Dívidas. Mas alguém fala sobre investimentos? Alimentos? Alguém conversa com os filhos sobre dinheiro? No nosso país, a gente tem um certo tabu sobre falar sobre dinheiro. Quando alguém pergunta quanto você ganha, você já diz, nossa, o que ela quer saber? Será que é alguma coisa relacionada ao fisco? Então, as pessoas têm um certo medo de falar sobre dinheiro. O que a gente vai trabalhar aqui, vai ter que ser rápido, né? Primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre finanças pessoais, depois um pouquinho sobre orçamento, depois sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, e, ao final, como eu faço coach financeiro com muitos servidores, esse ano foi recorde. A palavra em cada 10 coaches, servidores públicos, 11 era FUNPRESP. Rafaela, migro ou não migro? Vaderia ou não vaderia? E eu pensando, eu não sou servidora pública. E aí a gente tem que estudar para poder, de alguma forma, assessorá-los. Claro que a escolha é sua, a decisão é sua, até porque quem vai se aposentar é você. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos, tá? Então, o problema que eu falei para os senhores sobre a falta de consciência na hora de fazer decisões ou irresponsabilidade com o gasto do dinheiro foi dito por esse senhor aí, Vitor Lebow. Nos anos 50, o economista e analista de vendas norte-americano Vitor Lebow redigiu o enunciado que rege a sociedade de consumo até os dias de hoje. Como boa acadêmica que eu sou, para estudar qualquer coisa, primeiro eu vou atrás de um problema. O problema é esse. E que problema é esse, Rafaela? Ele dizia assim, nossa economia é enormemente produtiva, exige que façamos do consumo o nosso modo de vida, que transformemos a compra e o uso de bens em rituais, que busquemos a nossa satisfação espiritual e do nosso ego no consumo. Nós precisamos que as coisas sejam consumidas, gastas, substituídas e descartadas em um ritmo cada vez mais acelerado. Quando eu era mais nova, eu tinha uma geladeira, irmã mais velha, que tinha 17 anos. Hoje em dia, alguém ainda tem uma geladeira de 17 anos em casa? Ou uma TV que durava 10 anos. Pronto. Uma máquina de lavar durava uma vida também. Hoje em dia, a gente tem o quê nos produtos? Obsolescência programada. Você compra um celular e ano que vem você faz o quê com esse celular? Troca. Troca por quê? Porque você atualizou o sistema operacional e agora a memória, a bateria, não tem mais tanta vida útil. Então, nós somos todos os dias bombardeados a consumirmos cada vez mais. Isso foi dito na década de 50. Nós viramos o milênio e nós conseguimos ser doutores em consumismo. Não em consumo, o consumo é importante. É o consumo que faz a engrenagem da economia funcionar. Agora, o consumismo, eu tenho 2 celulares, eu troco de carro como quem bebe água, eu preciso consumir para me sentir feliz, a gente chama de shopping terapia. Isso vem do quê? Isso vem de uma imposição cultural. E é isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente começar a falar particularmente sobre finanças, sobre orçamento, sobre investimento, sobre FUNPRESP, vamos falar sobre o problema brasileiro. Porque nós somos brasileiros. Porque, apesar dos senhores serem servidores, terem estabilidade e, de certa forma, algum conforto financeiro, talvez o companheiro, o filho, o neto, o irmão, a mãe, o pai não sejam servidores. E talvez alguns deles façam parte dessa realidade do nosso país. O problema brasileiro. Desemprego. Vamos falar sobre um tema um pouquinho, né? Delicado. Em julho de 2018, o desemprego no país foi de 12,4%, ou seja, mais de 13 milhões de pessoas estavam desempregadas. Só que a gente sabe que a forma como é calculado o desemprego no nosso país tende a subestimar esse dado. Por quê? Porque o estudante que está na universidade não entra no cálculo, porque ele está fora da força de trabalho, o aposentado não entra no cálculo, porque ele está fora da força de trabalho, a dona de casa não entra porque ela está fora da força de trabalho, o desalentado, aquela pessoa que desistiu de procurar, não porque não quer trabalhar, mas porque não encontrou, está fora da força de trabalho. Aí eles criaram uma categoria, os nem. Nem trabalham, nem estudam. E nós temos hoje 65 milhões de nem. 65 milhões e meio, mais 13 milhões. A gente tem o quê? Quase 80 milhões de brasileiros, uma população de 210 milhões, que não está oferindo renda ao final do mês. Rafael, qual é o problema disso? O grande impacto é a inadimplência. Pessoal, depois esses slides vão ficar à disposição de vocês, tá certo? Em julho, o número de brasileiros com dívidas em atraso chegou a 63,4 milhões.
Isso é praticamente a população da Itália. Aí a manchete era: o Brasil tem uma Itália de inadimplentes. 63 milhões e meio que não conseguem chegar ao final do mês honrando os seus compromissos. Qual é o problema disso? Quando você não paga, você faz rolagem de dívida, alguém do outro lado não recebe. Se ele não recebe, ele também não paga. E a gente gera um ciclo vicioso, que só leva a quê? Mais desemprego. E aí a gente chega talvez no pior índice, que não cabe aqui aos senhores, mas os aposentados do INSS. Saiu um estudo do Serasa Experian, dizendo o seguinte, que dos aposentados do INSS no nosso país hoje, 99% não possuem independência financeira, apenas 1% possuem independência financeira. 46% dependem de parentes. Será que alguém aqui não é arrimo de família? Não sustenta um filho, um neto, não paga uma faculdade? Dependem de caridade ou continuam trabalhando. Não tem nenhum problema em você continuar trabalhando depois que você se aposenta, até porque estamos aposentando cada vez mais saúde e qualidade de vida. No entanto, quando você se aposenta, o que é que você quer? Tranquilidade financeira. Você quer descansar. E talvez no momento que você mais precise, seja o momento que você menos tenha dinheiro. Tá certo, Rafaela. E qual é o problema disso? Entenda, eu não sou contra tributos, tá? Então não entendam mal esse slide. O problema é que em 2017 o brasileiro passou 153 dias trabalhando para pagar imposto. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. No dia 1º de junho, quando eu estava na universidade, dando aula, eu saí no final do ano passado, eu dizia assim: alunos, levantem e agora vamos bater uma salva de palmas para nós. Porque a partir de hoje, o que a gente ganha é nosso. Teoricamente, é nosso. A partir do dia 1º de junho. Em 2017, esse número foi para 2 de junho, 3 de junho. Em 2018, tende a ir para mais. Então, você trabalha por 12 meses. 5 meses, vem o seu sócio, o governo, e pega a parte dele. Só que fora você trabalhar para o governo, no caso de vocês, e vir de novo depois o governo, se os senhores têm algum empréstimo, seja de uma casa, de um apartamento, de um terreno, de um carro, os senhores são agentes devedores da economia. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ou seja, os senhores pagam juros. Se de um lado vocês pagam juros, do outro lado tem gente fazendo o quê? Recebendo esses juros. Aí vocês têm o terceiro patrão, o investidor. Se você paga juros, se você faz uma escolha intertemporal de mais hoje e menos depois, no outro lado tem quem? O investidor, que faz uma escolha de menos hoje e mais depois. Então, você trabalha para o governo, depois ele pega 5 meses do seu salário, e depois você trabalha para o investidor. Então, você tem 3 patrões na sua vida. E qual é o problema de você pagar 5 meses do seu imposto? É que você paga até 2 ou 3 vezes para obter um serviço simples. Educação, sistema único, ou sistema público de educação, paga um colégio particular e depois paga um professor particular. Transporte, paga o transporte público, compra um carro e vai de Uber. Segurança, paga a segurança pública, mura a casa, bota grade, monitoramento remoto, blinda o carro para se sentir seguro. Infraestrutura, paga a infraestrutura. E depois, vai daqui para Blumenau, pedágio, daqui para Laguna, pedágio. Quando o carro quebra, por causa dos buracos. Eu brinco, quando eu morava em Fortaleza, eu dizia que era tanto buraco que eles ficavam no acostamento esperando a vez de entrar. Quando cai no buraco e quebra a suspensão, você manda a conta para o governo ou você entuba? E, por último, a queridinha, saúde. Aí você paga a saúde pública, aí você paga a saúde privada, e quando você tem algum problema, você faz o quê? Liga para o médico, marca particular, porque ele só tem consulta para o ano que vem, eles cobram R$600 e você nem negocia. Você vai lá e paga. Então, o problema não é o tributo em si, porque tem países do norte europeu, do leste europeu, e do oeste europeu também, da Europa como um todo, que tem uma tributação muito mais alta que a nossa. Só que eles têm uma contrapartida. Tá, Rafaela, vou para casa, essa é a última palestra do último dia, podia estar pegando um sol, tomando uma cervejinha, e estou aqui ouvindo esse apocalipse. Depois disso, você ainda tem que construir um patrimônio. É possível? É possível, pessoal. Mas aí eu pergunto, você conhece as suas finanças pessoais? Eu digo que a coisa mais importante que a gente tem na vida é o quê? Qual é a coisa mais importante que vocês têm na vida? Mais preciosa? A vida que você só tem porque você tem? Porque você tem tempo. A coisa mais preciosa que vocês têm hoje é o tempo de vocês. O que é que vocês fazem todo dia quando vão para o trabalho? Monetizam esse tempo. Vocês chegam no trabalho de vocês, dão 6 horas, 8 horas? 7 horas de trabalho todo dia, toda semana. Enfim, no papel. Às vezes até mais. Pronto.
Então, vocês vão lá, dão 4, 5, 6, 7, 8, enfim. E o que acontece? Vocês estão trocando esse tempo pelo quê? Papel. Dinheiro. Que é papel. Aí depois vocês pegam esse papel e fazem o quê? Compram casa, compram carro, se endividam. A maior dívida de uma pessoa é a casa própria. Beleza. Quem é que cuida desse dinheiro de vocês hoje, quando sobra? 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 O shopping? A lógica é que os senhores, se o tempo é o bem mais precioso que vocês têm na vida, e o tempo de vocês monetizado é o dinheiro, por que vocês delegam um gerente de banco para cuidar do dinheiro de vocês? Ou por que esse dinheiro nem sobra? Quando eu falo de reeducação financeira, eu digo que é uma questão de respeito consigo. É um exercício de respeito com o seu tempo, com o seu trabalho, porque é a única coisa que não volta, e é democrática. Você tem quantas horas por dia? Não, por dia, quantas horas? E o senhor? Eu também tenho 24. E o Faustão tem 24. Todos temos 24 horas por dia. O que você faz nessas 24 horas? Rafaela, eu trabalho 7, 12 horas. Quantas horas por dia, ou por semana, ou por mês, você estuda para rentabilizar o dinheiro que sobra? Como você quer que as suas finanças sejam diferentes da sua atual realidade? Como é que você espera ser superavitário ao final do mês se você não cuida do seu dinheiro? Você acha que o seu gerente de banco vai cuidar? Ele é gerente de conta, ele não é gerente de investimento. Mas vamos para frente. Rafa, como é que eu posso mudar isso? Estou gostando da conversa, está me deixando inquieto. Primeiro, você possui dívidas? Não, não possui dívidas. Você tem prestação de casa? Carro? Cartão de crédito? Terreno? Então, você possui dívidas. Mas a pergunta é, quanto é a sua dívida? Qual é o prazo da sua dívida? Qual é a taxa de juros da sua dívida? As pessoas não sabem nem qual é os juros da dívida. Quanto a sua dívida compromete o seu salário, a sua remuneração? Então, a primeira coisa que tem que fazer é um olhar crítico sobre as suas finanças pessoais. Tá, Rafaela, fiz isso. E agora? Você sabe quanto você ganha? Claro, eu recebo todo mês nos centavos. Você sabe quanto você ganha nos centavos? Porque centavo é dinheiro. Sabe? Você possui renda extra? Você possui algum aluguel de algum imóvel? Você recebe juros de algum investimento? Se você não sabe isso, você não sabe cuidar do seu dinheiro. Como é que esse dinheiro vai trabalhar para você? Você consegue... Quanto você custa? Já parou para pensar quanto você custa? Educação, saúde, transporte, moradia, lazer, cuidados pessoais, bolsas, temos 2 braços e várias bolsas. Sapatos, então, nem se fala, é meu fetiche. Você sabe quanto você custa? Se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo você conseguiria viver sem ter mais o seu salário? Já pensaram nisso? Você consegue poupar dinheiro? Poupar no sentido de guardar dinheiro, não no ativo de renda fixa, caderneta de poupança. Ao final do mês, você é do tipo que, ao final do mês, guarda dinheiro, ou você é do tipo que, no início do mês, já separa uma grana e diz, agora eu vou viver com o que restou. Inverte a lógica. Por quê? Porque se você deixa para guardar no final do mês e sobra, aí sempre tem aquele imprevisto, né? Quando eu estou na universidade, eu digo, sempre tem aquele show do Wesley Safadão. Sempre tem, mas sempre surge. E aí a gente diz, sobrou, né? Então vamos ali gastar. Para gastar, a gente acha uma porrada de amigo. Para ganhar é que é difícil. Para investir é que a gente não acha. Você sabe investir? Você sabe investir o seu dinheiro, o seu tempo monetizado, o seu bem mais precioso? Se você não sabe, o que você está esperando para aprender? Eu costumo dizer que o servidor público ele é a pessoa mais qualificada para investir. Por quê? Possivelmente as mentes mais brilhantes do país estão no serviço público. Vocês estudaram horrores para estarem onde estão. Então, vocês têm um conhecimento técnico absurdo. Já pensou se vocês canalizassem toda essa inteligência para investimentos? Queria morrer amiga de vocês, eu morrer amiga de milionários. Rafa, como é que eu consigo resolver isso? Simples, pessoal. Primeira coisa, orçamento. Ah, isso é chato. É burocrático? É necessário. É fundamental. Eu costumo dizer que o orçamento é uma fotografia da sua saúde financeira. Você faz o seu orçamento, aí você olha. Receita é maior do que a despesa, tá tranquilo, vamos começar a investir? Receita igual a despesa, está um pouco preocupante, tenho que tomar alguma atitude? Despesa igual a receita, maior do que receita. Está na UTI? Precisa de uma intervenção emergencial.
Por quê? Porque senão você nunca vai sair dessa condição. E, Rafa, como é que eu posso começar a fazer o meu orçamento? São 4 etapas básicas. Planejar, registrar, agrupar e avaliar, sem entrar no mérito. Alguém que faz orçamento? Olha, os homens fazem orçamento. Meninas? Eu estou aqui esperando. Ah, muito bem, ainda bem. Porque ele levantou ali uma carrada e eu disse, eu estou esperando que as mulheres faz orçamento. Como é que você costuma fazer o seu orçamento? Você vai lá e planeja. A primeira coisa que você vai fazer é planejar. Não tem como saber. Rafa, como é que eu faço planejamento? Pega sempre o mês anterior. Nós estamos em outubro. Então, se vocês quiserem começar a fazer orçamento este mês, vocês têm que pegar as contas que vocês tiveram no mês anterior. Depois, você vai começar a registrar tudo que acontece em outubro. E depois? Depois você tem um banco de dados. E o que é um banco de dados se ele não estiver agrupado? Apenas um emaranhado de números. Então, o que você vai fazer em seguida? Você vai agrupar moradia, educação, transporte, saúde, cuidados pessoais, investimentos. Para quê? Para saber quanto cada agrupamento pede da tua renda. E, ao final, tu pensar assim, nossa, eu moro sozinho, eu gastei R$2.000 com alimentação. R$2.000 com alimentação? O que eu estou comendo? Onde é que eu estou comendo? É polvilhado a ouro? Por quê? Porque a gente não tem a noção do que a gente gasta. E, por último, a gente vai o quê? Analisar. A gente vai avaliar. Não adianta nada você fazer o orçamento, olhar, está ruim, pronto. E deixar de lado, engavetar. Por quê? Porque não vai ter nenhuma mudança na sua vida. No site que eu tenho, Vida Mais Rica, eu disponibilizo uma planilha de orçamento, é gratuita. Aqui, você tem um custo projetado. O que é o custo projetado? Tudo que aconteceu no mês anterior. É a primeira etapa. Eu já fiz para vocês, eu planejei. O que você vai fazer? Você vai registrar, não tem como estar lá com você, né, pegar na sua mãozinha e registrar os números, não dá. Depois, você vai registrar o que acontece no mês que está ocorrendo. Então, esse aqui foi setembro, que é outubro. Esse aqui é outubro, que é novembro. Tá? Depois, você vai agrupar. Ali, não sei se dá para todos ver, está escrito moradia. Aí tem aluguel, taxa de condomínio, financiamento, imposto do imóvel. Ah, Rafaela, eu não tenho aluguel, porque é a minha moradia própria. Tá, tem faxineira? Tem, então escreve aqui, faxineira. Não pode acrescentar a linha, porque senão resvala aqui. Isso aqui é só um recorte da tabela. A tabela é imensa, desce uma porrada de agrupamentos. Educação, saúde, transporte. E para que isso? Porque, ao final, você olha aqui, aí tem um valor. 2.985. Só que você provisionou isso. E o que aconteceu? 3.155. Então, está faltando 170. De onde é que você vai tirar? Você vai tirar do transporte, de uma outra categoria? Ou você vai gerar renda extra? Vai dar aula? Não pode ficar sem pagar, não. Por quê? Porque, ao final, fica negativo. Ó, menos, quando soma tudo. Aqui é um somatório de tudo que está no exemplo. Aqui deu um somatório de menos 2.292. Ou seja, a pessoa provisionou 10.988, gastou 13.000, porque tem outros grupamentos, e ficou faltando isso aqui. E aqui está o salário dela. Ó. Receita que ela provisionou 15.000, o que aconteceu? 14. Então, está entendendo como é importante? Aí eu preciso o quê? Eu preciso avaliar. Não adianta só fazer o orçamento. Não adianta só registrar as minhas despesas, se eu não analiso quais são os meus vazamentos. Por quê? Porque depois eu vou consertar o vazamento. Está vazando dinheiro pelo transporte? Eu fiz coach com um casal do TRT de São Paulo. Ele já está se aposentando. O marido e a esposa trabalham na mesma sala do TRT, do Tietê. Eles vão, cada um no seu carro, e eles voltam, cada um no seu carro, para entrarem na mesma sala. E deixar os 2 carros parados o dia todo. Eu olhei assim, eu disse, mas qual é o propósito disso? Ela demora muito para se arrumar. Será que não compensa segurar um pouquinho, se arrumar um pouquinho mais rápido, para não ter esse gasto dobrado? São escolhas, pessoal, que a gente faz. Não existe certo nem errado. O que existe é uma escolha consciente de posse do custo econômico e contábil. Então, tá. Beleza, Rafaela, fiz meu orçamento e deu aqui. Deficitário, o que eu devo fazer? Reveja seus gastos. Por quê? Você está gastando mais do que você ofere. Em algum momento, essa bola de neve vai estourar, se já não estiver estourando. Neutro, receita igual a despesa. Pronto, tá show. Se você não tem um fundo de reserva, um fundo de emergência, uma reserva de emergência, ou seja, se você não tem algo para sanar imprevistos, basta imprevisto. O que é imprevisto? Uma doença na família.
É um imprevisto. Ah, não, eu tenho um plano de saúde. E se o plano não cobrir? Um acidente. É por isso que o nome é imprevisto, não há como prever. Aí você faz o quê? Um fundo de emergência. De posse do seu orçamento, você vai saber qual é o seu custo fixo. Vê o que é mais interessante. Guardar 3 meses do teu custo fixo, 6 meses, 9 meses, 12 meses, coloca isso no ativo de liquidez diária e, beleza, começa a investir. Porque se tu investir e precisar desse dinheiro antes do tempo, tu vai pagar para investir. Porque tu vai retirar o dinheiro antes do tempo. Rafa, tá, já estou aqui, ó, superavitário, o que eu posso fazer? Invista. E não espere do seu gerente de banco o melhor investimento. Banco é loja, gerente de banco é gerente de loja. O que um gerente de loja faz? Bate meta. Então, você recebe lá uma indenização, 30 mil, 40 mil reais. Qual a primeira pessoa que te liga? Então, gerente de banco, porque cai na tua conta. Ô, meu querido, eu vi que você recebeu aqui um dinheiro, faz tempo que você não me vê. Quem está falando? É fulano de tal, seu gerente. Alguém sabe o nome do seu gerente de banco? Visita com frequência? Pois é. É complicado. A gente faz porque é cultural, pessoal, só por isso. Aí ele vai lá, liga o ar-condicionado, pega aquele cafezinho gourmet, senta e diz, hoje, coincidentemente, apareceu o investimento. É muita coincidência, né? É muito destino. Aí você sai achando que fez um excelente negócio. Aí você estudou um pouquinho e percebe que você não fez um excelente negócio. Fez de posse do conhecimento que você tinha. Então, faltou o que a você? Conhecimento. Busque isso. Rafa, o que é que o orçamento permite? O orçamento permite, por exemplo, você entender quais são os seus hábitos de consumo. Ele permite você sair das dívidas. Mas ele permite, antes de qualquer coisa, você se planejar. E pessoas que se planejam financeiramente pagam menos. Isso é um fato. Por isso que planejamento financeiro não é deixar de consumir, ter queda no padrão de vida. Isso não existe, isso é uma crença. Planejamento financeiro é fazer mais com o mesmo. É evitar desperdício. Desperdício. De quê? De tudo. De água, de comida, de tarifas que você paga e não precisa. Como assim tarifas? Todo mundo aqui deve ter conta em banco. Banco físico, normalmente. Você paga um pacote de tarifa todo mês. Você paga para fazer TED. Você paga pela anuidade do seu cartão. E hoje em dia tudo isso é gratuito. Basta você ir para uma plataforma digital. Ah, Rafaela, é só R$50, vezes 12, 600, vezes toda a vida. Você acha que é pouco, no final da palestra eu passo minha conta e minha agência bancária. Se você investir, é um dinheiro seu. Vai soar um pouco estranho. Tem 2 coisas que eu não gosto de dar dinheiro. Eu não gosto de dar dinheiro para banco nem para governo. Eu só dou o necessário. Mais do que isso, eu não dou. Planejamento financeiro é a arte de fazer boas escolhas. Como assim, Rafaela? Você prefere ser investidor e, portanto, poupar agora e usufruir depois? É uma escolha intertemporal. Todos os dias, quando os senhores acordam, os senhores têm o que a gente chama de economia, na economia de trade-off. Vocês fazem escolhas. Levanto ou durmo e falta trabalho? Levanto e vou trabalhar ou levanto e vou para o shopping? São escolhas. Para cada escolha existe um custo de oportunidade. O custo dos senhores estarem aqui hoje é não estarem renovando o bronzeado hoje. Tá bom, tá bonito para a gente estar lá fora. É um custo, mas é uma escolha que cada um pode fazer. Na hora que você diz, eu vou poupar agora para usufruir lá na frente, você está fazendo o quê? Tomando uma decisão. Tem um trade-off. Qual é o custo? Hoje eu não posso gastar, não vou comprar as bolsas, nem os sapatos. Aquela endorfina liberada pelo prazer imediato não vai ter. E pode ser que no futuro você não esteja nem vivo para aproveitar. Pode. Mas e se você tiver? Que a lógica é que nós todos estejamos. Você vai ter mais. Você assume dessa forma a posição credora. Você passa a ser o investidor da economia. E se você resolve ser o devedor? O cara que diz, não, eu vou usufruir agora. Né? Eu vou pagar depois. Carpe diem. Né? Vamos que vamos. O que acontece? Ele assume a posição devedora. Ele financia carro, ele financia casa, ele financia terreno, ele financia viagem, ele financia tudo. Um cartão de crédito, pessoal, é um financiamento. Na minha casa, eu recebo muitos estrangeiros, porque eu faço parte de uma plataforma chamada Couchsurf. E eu lembro, nunca esqueci, eu lembro de um alemão que chegou aqui, e a gente no supermercado, a moça perguntou, no crédito ou no débito? Eu falei, passa no crédito. Acumular milha, né, aquelas coisas. Daí ele olhou e disse assim, mas como, no crédito? Aí eu falei, sim, no crédito. Mas tu vai consumir hoje? Eu digo, sim. E tu vai pagar pelos próximos 2 meses? Eu digo, sim. Ele, mas que absurdo. Que absurdo. Quem aqui não parcela no crédito o seu mercado? Que absurdo é o que diz a cultura alemã. A nossa diz,
Se eu posso botar para frente, se eu posso postergar esse pagamento, só que qual é o problema? Qual é o problema? É que você já está comprometendo parte do seu orçamento do mês seguinte. E se você não pagar, não sei se os senhores sabem, mas os juros do cartão de crédito no ano passado chegou a 470%. O governo teve que intervir, o governo federal. Sabe quanto é que está hoje? 278%, com a intervenção do governo federal. Mas é tão normal, né, a gente parcelar? Por que não parcelar? Rafael, e qual é o tipo de boa escolha que eu posso fazer? Eu trouxe uma simulação conservadora. Eu nem fiz questão de aumentar, porque eu sei que o padrão aqui é outro. Eu utilizo isso em todas as minhas palestras. Quanto custa manter um carro? Todos aqui têm carro? Vamos levantar o braço, quem tem carro? Eu não tenho carro. Vamos entender por que aqui eu não tenho carro, tá? Simulação conservadora, já está o nome, conservadora. Todos os valores estão o quê? Subestimados. Vamos começar pelo carro, né? 40 mil reais. Eu não vou nem dizer quantos tem carro acima de 40 mil. Vamos, cada um com sua auto-reflexão. Rafa, eu vou fazer o que com esses valores? Traga para a sua realidade. Taxas e impostos, custo anual, tá? 1.500. Seguro, um valor médio, 1.500. Manutenção e revisão, R$1.000. Lavagem e estacionamento, mais uns R$1.000. É anual, tá? Combustível, eu coloquei um tanque e meio. Nem sei onde é que vocês moram, nem quanto vocês gastam. 3.600. Multas, nem coloquei, porque a gente quase não toma multa nesse país. Total, 8.600. Pô, 8.600, só dá. Divide por 12, não dá nem R$800 todo mês. Calma. Aí é o custo contábil. Vamos agora para o custo econômico. Primeiro, o carro não é um investimento, é um passivo. Ele só gera despesa. Então, depreciação. Tirou o carro da concessionária, se arrependeu, deu ré, ele já não está valendo o mesmo valor que você pagou. Eu coloquei ali uma depreciação de 25%. Pode ser que deprecie ainda mais. Custo de oportunidade, que é o custo que você poderia estar pegando o dinheiro, os 40 mil do carro, e o dinheiro que você está alocando em manter o carro e fazer o quê? Investir. Hoje, na renda fixa, tu tira 10%. Não quero nem ver na renda variável. Renda variável é muito mais. 20 mil. Valor do carro, 40 mil. Somando tudo, 113 mil. 5 anos. Leve para a sua realidade. Quanto custa o seu carro, quanto custa os seus impostos, quanto custa o seu estacionamento. Ah, Rafaela, não vou fazer isso. Tem um site chamado Carro Monstro. Não é meu, mas eu adoro esse site. Entra depois, ele diz até quanto teu carro polui. Quanto ele já emitiu de CO2. Carro Monstro, está ali. Aí ele faz o seguinte, quanto do dinheiro que você já investiu que não volta? Que não volta mais. Não volta. Apenas por uma questão de mobilidade. E por quê? Mobilidade é necessidade. Vestuário é necessidade. Moradia é necessidade. Alimentação é necessidade. Carro de luxo é necessidade ou desejo? Essas roupinhas de marca, quanto mais você bota um bichinho aqui, mais encarece. Um jacaré encarece, um cachorro encarece, um cavalo e uma montada em cima do cavalo encarece mais ainda. Botou um bicho na roupa, encarece. E a gente paga sem questionar. Moradia é necessidade. Morar em bairro nobre é necessidade? Morar em um apartamento duplex, triplex, mansão é necessidade? A alimentação é necessidade. Comer no restaurante mais caro da cidade todo dia é necessidade? Então, a gente não entende o que é necessidade e o que é desejo. Aí a gente faz isso. Aí fala, mas eu preciso de um carro. Eu tenho 33 anos e eu nunca comprei um carro. Eu brinco, eu não tenho carro, não tenho casa. Não tenho. Todo o meu dinheiro é investido. Por quê? Porque eu fiz a conta. Botei na ponta do lápis e disse, não vale a pena eu comprar um carro. Não vale a pena eu comprar uma casa. Claro, na particularidade da minha vida. Você tem que enxergar a sua vida. Beleza, Rafaela, mas sobrou. Fiz meu orçamento, organizei minhas finanças, tomei decisões mais conscientes e agora sobra dinheiro. O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Posso gastar? Não, né, pessoal? Você vai investir. E aí você tem dois tipos de investimentos. Você tem investimentos no mercado de renda fixa e investimentos no mercado de renda variável. Aí é uma questão de perfil de risco. Eu trabalho muito com renda fixa. Mas antes da gente trabalhar com investimentos de renda fixa e de renda variável, gostaria de perguntar uma coisa aos senhores. Alguém aqui tem dinheiro na caderneta de poupança, investido, parado? Pode levantar o braço, sem vergonha, sem vergonha. Não, eu não tenho. Tem? Por que vocês têm esse dinheiro na caderneta de poupança? Porque é fácil. Quem foi que falou porque é mais fácil? Porque é mais fácil. Pronto. Não, é isso mesmo, porque é mais fácil, não tem outra razão, não. Rafaela, por que você está dizendo isso? Em 2012, o governo mudou a regra da rentabilidade da caderneta de poupança.
Ninguém saiu às ruas, ninguém bateu panela. Poucas pessoas entenderam o que aconteceu em 2012. O que foi que aconteceu em 2012? Antigamente, não tinha nenhuma condição. E quando você vê a rentabilidade, era 0,5 ao mês, mais a TR, que é uma taxa referencial, que por muito tempo já ficou a 0. Então, minimamente, você tinha o quê? Uma rentabilidade garantida de 6% ao ano, 0,5 vezes 12. Mas isso é uma rentabilidade nominal. Por quê? Porque não considerava a inflação. A inflação hoje no nosso país é 4,53%. Em 2007, estava 12,5%. E a gente já viveu o contexto de hiperinflação. Eu não sou dessa época, mas eu sei que alguns aqui vivenciaram. Então, a poupança, ela te dava uma rentabilidade nominal mínima de 6% ao ano. O que aconteceu em 2012? O governo disse, agora a rentabilidade da poupança vai ficar condicionada à Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela muda até 8 vezes a cada 45 dias. Agora tem reunião do Copom, no final do mês, e ele pode subir, baixar ou manter. As últimas 3 ele manteve. Antes do governo Temer, a gente teve uma taxa de juros de quanto? 14,5%. Para quem é investidor, isso é muito bom. Mas para quem está devendo, para a pessoa que tem que pegar um crédito, um empréstimo, isso é péssimo. Então, na nova regra diz o seguinte, se a Selic estiver acima de 8,5%, mantém-se a regra antiga, de 0,5 ao mês mais TR, que vai dar os mesmos 6%. Só que se a Selic estiver menor ou igual a 8,5%, 70% da Selic mais a TR. O que acontece? 70% de 8,5% é 5,95%. Então, o governo tirou a garantia de quê? De que, no mínimo, você ganharia 6% ao ano em termos nominal. Agora você só ganha quanto? 5,95. Só que a Selic não está 8,5, está quanto? 6,5. Então você faz 70% de 6,5. Então, para quem está com dinheiro na poupança, a rentabilidade é essa. Só que quanto é que está a inflação hoje? 4,53. Então tira 4,53 daqui, o que sobra 0,02 ao ano de rentabilidade real. Pronto. Em 2015, quem tinha dinheiro na caderneta de poupança teve rentabilidade real negativa. O que significa isso? Se você tinha R$100 no início do ano e queria comprar a blusa, e a blusa custava 100, você disse, não, deixa para comprar no final do ano, para render. No final do ano, a blusa custava os mesmos 100 e você tinha 95. Você estava investindo. Entenderam? Rafael, por que que isso é ruim, mas é um exercício de aprendizagem, a gente vai acordar. Eu tive um professor de matemática financeira que dizia assim, Rafaela, isso é óbvio. Eu dizia para ele, professor, isso é óbvio. Aí ele, o óbvio só é óbvio para os olhos bem preparados. Rafaela, por que as pessoas ainda colocam dinheiro? Eu coloco dinheiro lá. Por que, Rafaela, eu coloco dinheiro lá? Porque é fácil. Porque eu tenho vantagens, eu tenho liquidez diária. Liquidez é a facilidade que um ativo tem de se transformar em moeda. Um apartamento tem liquidez? Tem baixa liquidez. Se você tiver um imprevisto e precisar vender, você vai queimar o apartamento. Então, a facilidade que um ativo tem de se transformar em moeda a um valor justo. Poupança, se é Banco do Brasil, é só botar lá 5,1 e saca, não é não? É só passar aqui no corredor e sacar. É muito fácil de você resgatar. Ela possui garantia pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$250 mil por instituição financeira por CPF. Então, se você tem 250 mil no Banco do Brasil, por exemplo, na caderneta de poupança, e acontecer do banco quebrar, óbvio que não é simples um banco quebrar, apesar de que só esse ano a gente já teve mais de 6 instituições que pediram liquidação extrajudicial, o Fundo Garantidor de Crédito, teoricamente, garante 250 mil. Se você tiver 251, esse 1 mil você vai buscar na justiça. Por quê? É por instituição financeira. E se eu tiver 250 no Itaú e 250 no Banco do Brasil, teoricamente, ele garante os dois. O dinheiro que está na sua conta corrente, ele garante. O dinheiro que está no seu CDB, na sua LCI, na sua LCA. Então, isso aqui é uma vantagem. Mas é só uma vantagem, não necessariamente torna um bom investimento. É isenta de imposto de renda, e a gente já paga tanto imposto, né, que a gente diz, isento, não vou para um investimento que tenha imposto. E se eu lhe disser que os investimentos que têm imposto conseguem ter uma rentabilidade real, que é o que importa, melhor do que a poupança? Não, Rafaela, sim, claro, eu trabalho com isso. É só o que tem. E, por último, inexistência de taxas administrativas. Ninguém paga nada para deixar o dinheiro na poupança, ou paga? Não, não paga. Então é fácil, então eu vou deixar. E esse pensamento que alguns têm, eles não são exceção, eles são a regra. Os brasileiros conseguem poupar 724 bilhões e meio e colocam no lugar errado. Onde? Na poupança. Tem todo esse dinheiro lá. Na poupança. E aí, Rafaela, o que a gente faz? Chora porque o choro é livre? Não. A gente se reeduca financeiramente. Aprende a fazer escolhas conscientes e corre para o abraço da independência financeira. Beleza. E se eu quiser trabalhar com investimentos, o que é que eu preciso saber?
A gente tem 1 hora, nem sei quanto é que a gente tem, deve ter uns 20, 30 minutos. 10 minutos? Então vamos ativar agora aqui. Vamos ativar o modo turbo. Vocês veem, se vocês querem mais, vocês dizem, tá? Pelo jeito tá bom, porque não tem nem ninguém lendo o celular. Tá todo mundo assim. Não tem problema, eu vou ativar aqui o modo turbo de velocidade da voz. Tá muito rápido? Não, que é isso, né? Para quem está vindo a primeira vez, não, mas... Vamos trabalhar um pouquinho a característica dos investimentos. Basicamente, a gente tem um tripé quando a gente pensa em investimentos. Rentabilidade, liquidez e segurança. Rentabilidade é quanto você vai ganhar. A gente acabou de ver que na poupança a gente praticamente não está ganhando nada. E em 2015 teve rentabilidade negativa. Então, Rafael, é a única coisa que eu vou olhar? Não. Fuja disso. Por quê? Porque tem alguns ativos que entregam uma alta rentabilidade, mas em compensação tem o quê? Um alto risco. Então, você tem que ver dentro do seu perfil de risco se aquele ativo é para você. Por isso, se alguém chegar assim, eu tenho um investimento para todos os servidores, fuja. É cilada-bino total. Por quê? Porque cada um tem o seu perfil, tem o seu orçamento, tem os seus sonhos. Quem é melhor para saber quais são os seus sonhos, seus projetos de vida, quanto você pode aportar, o quanto é sofrido ou não você trabalhar todo dia, do que você? Nem eu consigo, mesmo que você chegue, Rafa, fazer um coach, vamos, mas eu nunca vou saber o que é ser servidor para você. Se é algo que você sonha ou se para você é um calvário. E você vai todo dia se arrastando. Então, ninguém melhor do que você para saber como gerir o seu dinheiro. Mas para isso você precisa se educar. Segurança. O risco de você receber ou não. Existem ativos que têm uma segurança maior do que a outra. Só que, em regra, a regra geral, claro que existem exceções, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Isso é uma regra geral. Não necessariamente ela acontece com todos os ativos. Mas é bom a gente ter em mente. Liquidez. Você vai precisar desse dinheiro no curto prazo? Ou só no médio e longo prazo? Por quê? Porque depois que você investe, comprei um CDB, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro é seu, até vá, mas quem está custodiando é o banco, sei lá, BTG. Enquanto não vencer, tu não pode pegar, se ele não tem liquidez diária. Mas eu preciso do dinheiro, sim, mas não está custodiado por vocês, sim pelo banco. Agora tem que esperar. Então, minimamente, essas 3 variáveis você tem que avaliar. E dentro dessas 3 variáveis, o aporte. Não adianta você ganhar 30 mil numa casa trabalhista, sentar com o gerente do seu banco, colocar no dinheiro e achar que daqui a 20 anos vai estar milionário. Não vai. Não é assim que funciona. Talvez em ações, né? Talvez em ações dê para ficar milionário aportando só isso. Mas se você não fizer aportes mensais, não é assim que funciona, não. Prazo. Se você investe para o curto prazo, a rentabilidade ela tende a ser menor. Porque o prazo ele tende a trabalhar a nosso favor. Quanto mais aportes você faz ao longo de mais tempo, mais dinheiro você resgata ao final. Isso é regra geral, pessoal, mas existem exceções. E o risco? Para você investir no nosso país, você tem que abrir uma conta numa corretora, né? E quando você abre a conta na corretora, vou falar um pouquinho mais à frente, a primeira coisa que ele faz é um questionário de suitability. Qual é o seu perfil de risco? Por quê? Porque se, por exemplo, a Beatriz tem um perfil de risco conservador, a corretora não pode ficar bombardeando a caixa de e-mail dela com ativos de opções, por exemplo, que é um negócio extremamente arriscado. Por quê? Porque está fora do perfil de risco, mas aí ela vai ver a rentabilidade. Aí vai brilhar. Aí ela vai querer comprar. E aí ela pode perder. Por quê? Porque ela comprou sem saber o que ela estava fazendo. E quem foi que ratificou isso? A corretora. Não pode. Então, a primeira coisa que você tem que ver é qual é o seu perfil de risco. Algumas pessoas têm uma propensão maior, outras menor. Eu adoro a bolsa, mas eu nunca vou conseguir ser trader. Por quê? Porque eu não tenho perfil, não tenho estômago. Mas tem pessoas que têm e gostam disso. E está certo. Se é o seu perfil, vá. Assim como tem gente que diz, eu não quero nem investir, Rafaela. A caderneta de poupança é o meu lugar. Não existem certo, não existe errado. O que existe é uma escolha consciente de posse dos custos econômicos e contábeis. Se você entendeu isso, está tudo certo. Tipo de investimento. Dentro da renda fixa, eu só coloquei aqui os queridinhos. Tesouro direto, que é quando você empresta para o governo. Porque o governo federal ele pode arrecadar muito, mas ele pode gastar mais do que arrecada. Então, nessa situação, que coincidentemente é o que acontece hoje no nosso país, ele precisa se financiar. E ele pode fazer isso através de algumas coisas. Ele pode emitir moeda, só que aí ele gera hiperinflação, está aí a década de 90 para provar. Ele pode pedir dinheiro junto ao FMI, como a Argentina está fazendo agora. Década de 90 também provamos, que não deu muito certo, porque a gente fica refém da política monetária do Fundo Monetário Internacional. Ele pode reduzir os gastos, porque se ele reduzir os gastos e a receita está alta, vai ficar superavitário. Mas o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele vende títulos da dívida pública. O que é um título? É um certificado de dívida. Olha, eu sou governo, você é a Tereza.
Tereza, eu preciso de dinheiro para fazer ali uma obra de infraestrutura. Estou te pagando esse título da dívida, vou te entregar nesse vencimento e essa é a taxa. Quer? Quero, tu me dá o dinheiro. Pronto. Eu me torno devedor da Tereza e a Tereza, depois de ter pago 5 meses de imposto, agora ela vai me financiar via investimento. Ela vai ser uma credora do governo. É assim que funciona. No caso do CDB, é a mesma relação, só que em vez de ser o governo desse lado, é o banco. Ele vende um certificado de depósito bancário, que pode ser pré-fixado, pode ser pós-fixado, pode ser híbrido. LCI e LCA, a mesma coisa, só que a LCI, letra de crédito imobiliário, tem um lastro por trás, imóveis. Letra de crédito do agronegócio, tem um lastro por trás. Que é o quê? Máquinas, boi, gado, saca de café, enfim. Todos eles são investimentos de renda fixa. Você se torna credor de alguém, seja de um banco, seja de um governo. Ainda tem as debêntures, que você pode ser credor de uma empresa. Tá, Rafaela, gostei. Tem que começar a ler um pouquinho mais sobre isso. E tudo isso aqui, principalmente CDB e LCI, LCA, você encontra em banco. Qual é o problema? A rentabilidade do banco. Ela é muito baixa. Pensa assim, eu sou um banco grande. Eu preciso necessariamente da conta da Tereza? Não. Se a Tereza sair amanhã, eu não quebro. Quebro? Não. Não vai nem cócegas. Nada contra a Tereza. Aí o que ele faz? Aí o que ele faz quando a Tereza quer investir? Ele dá uma alta rentabilidade para a Tereza para segurar ela no banco, ou ele dá uma rentabilidade qualquer, às vezes até abaixo do benchmark, do CDI. Ele dá abaixo. E a Tereza, como não sabe, acha que está fazendo um bom negócio. Mas, na realidade, a Tereza acabou de fazer um péssimo negócio. Por quê? Porque ela não sabe que existem bancos menores que podem ofertar o mesmo produto a uma rentabilidade muito maior, com a mesma garantia do FGC. 250 mil, não importa se é um banco grande, um banco médio ou um banco pequeno. É dinheiro que todos os bancos contribuem para um fundo. Entendeu? Aqui é uma simulaçãozinha que eu fiz de Tesouro Direto. IPCA 2035, isso aqui é um dos títulos mais longos que tem, 17 anos. Se você fizer um aporte mensal de R$2.000, no dia 15 de maio de 2035, você tira mais de R$1 milhão. Ai, Rafaela, sei se eu vou estar vivo lá. É verdade, nem eu sei se eu vou estar. Mas o que acontece? Menos hoje, mais depois. Eu só trouxe essa simulação para vocês verem como é que acontece. A gente pode fazer várias simulações, várias, inúmeras. E aí você decide o que é melhor para você. R$2.000 é muito dinheiro. No Tesouro, você passa a investir a partir de R$30 por mês. E o máximo é R$1 milhão, tá, pessoal? Então, por favor, quem tem mais do que R$1 milhão vai ter que segurar. E aí, para a gente chegar já mais ao final da nossa palestra, falar um pouquinho sobre Bolsa. Desmistificando a Bolsa de Valores. Eu trabalho muito com renda fixa, mas existe um outro mercado chamado renda variável. E é um mercado no nosso país muito contraído. Por quê? Preste atenção. No Brasil, nós temos 750 mil CPFs inscritos na Bolsa de Valores. Algo em torno de 750 mil, 730 mil, enfim. Inscritos, nem sei se estão todos ativos. No Tesouro, a gente tem 2,5 milhões de pessoas inscritas. Só 600 mil estão ativos. Nos Estados Unidos, a gente tem 150 milhões. Dá para crescer ou não dá? Dá. A pessoa precisa o quê? Primeiro, entender algumas coisas. Primeiro, romper essa crença limitante. Que crença? Só investe em bolsa quem é economista. Eu não posso falar dessa crença, porque eu sou economista, eu invisto. A pessoa diz, ela investe porque ela é economista. Gente, eu tenho amigos de faculdade que não sabem a diferença, está falando para os meninos, num título privado para um título público. Tem noção? Não sabe. Se você chegar para um gerente de banco, talvez ele não saiba, não quer Tesouro Direto. Então, essa questão de eu preciso entender muito, eu preciso ser muito inteligente, eu preciso conhecer demais, isso não existe. Outra, eu preciso ter muito dinheiro. Não precisa. Tem ação da Bolsa que custa R$6, R$7, compra um lote de 100, dá 600, 700. Tesouro Direto, R$30. Tem CDB do Banco Nordal que é R$1. Bem, eu não sei direito por quê, mas é R$1. Tem R$1? Então bora lá. A rentabilidade em cima de R$1 não é nenhuma. O que ele faz? Eu quero que você entenda que investimento é uma coisa acessível, democrática. Antes do Tesouro Direto existir, a gente só conseguia investir em título público via fundo de investimento. Aí qual é o problema? Tinha uma cota mínima. Tem fundo que a cota de entrada é 5 mil, 20 mil, 50 mil, não dá. Agora, pela plataforma, você investe com R$30 no bolso. 30. Diversificação. Quem dizia isso era minha avó, e eu acho que é a avó de vocês também. Não bote todos os ovos na mesma cesta. Tem gente que diz, não bote, que aí aumenta. São estratégias distintas. A diversificação, ela te permite o quê? Está ruim aqui, mas aqui está melhor. Então, eu vou me proteger utilizando esse mercado. E talvez para a aposentadoria eu utilize esse mercado. Mas para fazer um dinheiro mais rápido, pronto, você vai diversificando. Em vários ativos de renda fixa ou mesmo de renda variável, ou mescla os dois. Por último, acessibilidade. As pessoas têm essa visão de que era o mercado.
Isso aqui é o antigo pregão Viva Voz no final da Bolsa de Valores, que hoje em dia virou um museu. Não tem lá a sala com os computadores, o pessoal ainda opera, mas de uma forma com bem menos gente e bem mais tela. Mas como é que a gente faz hoje? A gente faz assim, na sua casa, no conforto do seu lar, na segurança da sua residência, pelo seu computador. Abre uma conta na corretora e começa. Não é muito diferente disso. Rafaela, mas não é para mim. Claro que é para você. Você passou num concurso público. Um dos concursos públicos mais difíceis. Você diz para mim que não é para investir? Como assim? Sabe, toda aquela gana que você tinha quando foi estudar para o concurso? Pegue e aplique para estudar investimentos. Se vacilar, você sai até do seu órgão. Gente, eu tenho uma irmã mais velha, ela é procuradora da Fazenda. Ela já disse que não quer se aposentar pela PFN. Ela é lotada aqui, eu vim para cá por ela. Né? Macapá, Manaus, né? Depois ela veio para cá. Ela, Rafa, não sei se eu quero me aposentar por ali. Aí eu digo, irmã, então vamos investir, bebê. Por quê? Porque a gente tem, quando eu digo a gente, vocês servidores têm essa impressão de que vocês precisam se aposentar pelo órgão. Quem disse isso? Onde é que está escrito? Não está escrito em nenhum lugar, é cultural. Vocês veem hoje os jovens passando 40 anos na empresa? 20 anos? Ou com um ano ele já diz assim, estou cansado. Quero ir para outro lugar, não me sinto mais desafiado. Gente, dentro do serviço público estão as melhores mentes do nosso país. Eu não estou falando isso porque eu estou falando para servidores públicos. Eu estou falando porque eu sei que estão. Vocês não vão conseguir aprender isso aqui? Claro que vão. A possibilidade de operar se dá pelo celular, por um tablet, pelo computador. De um lado, tu tem o quê? Tu tem os órgãos que regulamentam. A gente tem o Sistema Financeiro Nacional. A gente tem o Conselho Monetário Nacional e a gente começa CVM, Bacen, Previc, SUSEP. Que é o quê? Previdência, Seguros, Banco Central e Comissão de Valores Imobiliários. Então, tu tem Banco Central fazendo regulamentação, Ambima, Ancor, CVM. Não é nada frouxo. No nosso país, é até muito regulamentado. Lembra da crise de 2008, fora do país? Lembra? Que evoluiu para uma crise financeira? E que alguns disseram que era uma marolinha? De fato, foi. Por quê? Porque a gente tinha o quê? Um mercado fortemente regulamentado. O nosso país é assim, para compensar o risco. Quando você vai investir, existe todo um staff por trás, te respaldando. E para você investir no nosso país, tem um agente chamado Bolsa, que era a Bolsa de Valores, aí fundiu-se com o BMF, ficou o BMF Bovespa, e agora se fundiu-se com o CETIP, ficou a P3, que é a Brasil Bolsa Balcão, é o nome da bolsa hoje do nosso país, que aparece em São Paulo. Quando você vai comprar, por exemplo, um título, você abre conta numa corretora, está aqui, Modal Mais, XP, Invest, Rico, não é recomendação, tá? É só dizendo que são exemplos de corretora. Você abre uma conta na corretora, compra um título, quem é que faz a custódia? A B3. Não chega um título impresso na tua casa. É escritural, é tudo digital. Quem é que fica guardando o teu título? A B3. Ele fica inscrito no teu CPF. Eu até brinco de que mais importante do que o RG é o CPF. Está tudo no teu CPF. Teus investimentos é questão de CPF. Então, tu tem todo esse pessoal aqui, tu tem a B3 e tu ainda tem as corretoras por trás. Então, existe todo um aparato para te dar segurança. Então, por que você não investe? Cultural. A gente não investe por uma questão cultural. Se nos Estados Unidos as crianças aprendem com 12 anos a investirem, o que nossas crianças aprendem com 12 anos? Pois é. Mas por que as nossas crianças aprendem a gastar? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com a escola aqui, que a gente teve que fazer um trabalho de convencimento com os pais. A escola trabalha com crianças de 2 a 6 anos. A diretora me chamou para fazer um trabalho de educação financeira para crianças de 2 a 6 anos. Falei, bora nessa, que eu adoro um desafio. Eu não posso entrar em sala de aula, porque eu não sou pedagoga nem tenho licenciatura, então eu treinava as professoras. Quando a gente foi fazer o exercício de convencimento aos pais, terminou assim. Pode, a gente aceita, mas não pode falar palavras dinheiro, juros e crédito. Eu olhei assim, bora fazer esse negócio dar certo. Por quê? Porque eles achavam que as crianças iam ficar condicionadas a gastarem. Eles não entenderam qual era a lógica. E a gente fez, todo mundo planta um feijãozinho, um algodãozinho, espera pacientemente crescer e água. O que é isso? Poupança, meu senhor. Você vai lá, pede um brinquedinho emprestado, devolve, tem que devolver direitinho. É o quê? Crédito? Mas, você não tem noção, não. A analogia ali foi massa. Mas qual é o problema? Quando eu conversei com os pais, eu disse, vocês subestimam a inteligência dos filhos de vocês. A fase que uma criança mais aprende, que um cidadão mais aprende é dos 2 aos 7. É provado. Tem um estudo de Harvard que diz crianças com 2 anos conseguem gravar 200 marcas na cabeça.
200. Então, se você subestima o seu filho, não educa, quando ele tiver 5 anos, ele pede o quê? iPhone. Quero um iPhone. A criatura não sabe nem usar o iPhone, mas quer. O que você faz? Porque os coleguinhas têm? Dá. Você bota na mão do seu filho um negócio que é por baixo de R$3.500. R$3.500 na mão de uma criança que não tem 5 anos. Isso é loucura? Ou loucura é educar uma criança de 2 anos? Então, a gente precisa rever alguns conceitos. Cultural, é tudo cultural. E quando você pode comprar ações, você começa a se tornar o quê? Sócio. Olha, enquanto você compra títulos, você se torna credor. Então, por exemplo, uma empresa, uma Petrobras, ela pode investir em ações, ela pode dar ações, né, emitir ações, ou ela pode emitir títulos privados. Ela emite um debênture. Quando você compra um debênture, você se torna o quê? Credor da Petrobras. Ela assume pagar um certo valor em determinado tempo. Se a empresa tiver lucro demais, você não participa dos lucros. Se ela tiver prejuízo, você não socializa esse prejuízo. No caso das ações é diferente. Por quê? Porque a ação é a menor parte de uma empresa. Agora, aquela empresa é sua também. Eu tenho uma amiga que ela é acionista de varejo. Então, a gente está no shopping, a gente passa pela Renner, por uma Magazine Luiza, ela tenho. Sabe aqueles painéis de avaliação? Sabe o painel de avaliação? Ela passa e fica apertando. Sim, ótimo. A empresa dela. Ela é minoritária, mas é dela. Enquanto ela não vender, é dela. Então, você pode comprar o quê? Petro, Itaúsa, Renner, Uzi Minas, Bradesco. Qual é o setor que te agrada? É infraestrutura? Vai lá. É banco? Vai lá. É energia? Vai lá. O que você acha que não pode faltar no futuro? Aquilo vai acabar crescendo. E estude para comprar, para fazer parte. E, por fim, né, para a gente chegar ao final, já que eu já devo ter estourado meu tempo e muito. Mas ninguém foi embora ainda. Pois é. Tá todo mundo aí. Aquele rapaz só levantou. Eu achei que ele fosse embora, mas só levantou para esticar as pernas, coitado. Então, pessoal, vamos acabar aqui. FUNPRESP. Rafa, você vai dar uma aula de FUNPRESP? Não, mas esse ano eu perdi a conta de quantos coachings eu tive servidores públicos por causa dessa palavra, FUNPRESP. Eu dormia e sonhava com a FUNPRESP. Não, eu tinha pesadelo. Porque eu dizia, bem, eu tenho que ajudá-lo a fazer uma escolha consciente. Eu nunca decido nada por ninguém. Eu mostro quais são as alternativas. Os senhores já devem ter lido bastante sobre isso. Espero que tenham lido, né? Ganharam agora um prazo até março. Presente de Natal antecipado. Mas, como é que eu costumo falar? Eu sempre olho pelo viés econômico. Nunca pelo viés puramente tributário ou do direito, porque eu sou economista. Então, previdência. Migrar ou não migrar? Aderir ou não aderir? Eis as questões. Rafa, o que é que você faz quando você trabalha com seus coaches? Cada um de vocês tem uma vida, cada um de vocês tem uma história, tem filhos, tem comprometimento de patrimônio. Então, assim, eu tentei fazer 2 árvores de decisão que eu uso muito para microeconomia. E a nossa vida ela é micro, que compõe o macro. Rafa, eu posso levar isso aqui como dogma de fé? Não. É uma possibilidade de você pensar no FUNPRESP dessa forma. Primeiro é o seguinte, essa árvore de decisão. Pretendo me aposentar no serviço público? Claro, né? Eu passei? Não. Hoje em dia, a gente está tendo cada vez mais servidores saindo da carreira, que estão extremamente descontentes com o serviço. Não pretendo. Migra, pega o que tem direito e vai abrir teu negócio. Não, Rafa, eu vou ficar. Vou ficar até o fim, porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Ainda tenho pelo menos 10 anos de contribuição? Tenho, migra. Não tenho, avalia. Pode não ser tão bom se você não tem mais de 10 anos. Avalia. Ai, Rafael, é casa a casa? É casa a casa. É saber quantos dependentes você tem, é saber com quanto você quer se aposentar, quando você vai querer se aposentar. Por quê? Porque hoje em dia a gente está envelhecendo cada vez melhor. Santa Catarina tem a maior longevidade do país. Então, sinto dizer, vocês vão viver muito tempo. Por que sinto dizer? Porque numa economia de consumo, numa sociedade capitalista, você precisa de quê? De dinheiro. E aí você chega na tábua de mortalidade do FUNPRESP, que é quanto? 86 anos, certo? Para homens até 86, para mulheres acima de 86. E se você passar os 86? Vai viver eles chamam fundo de sobrevivência, né? É disso que você vai viver? Quando você chegar no final da sua vida, que é quando você vai precisar mais de recursos, é quando você não vai ter? E por que isso? Porque você está fazendo uma escolha hoje. Tá, Rafaela. Então, eu vou considerar essa árvore de decisão, eu vou considerar quanto eu quero me aposentar e quanto eu espero ganhar. Pessoal, não adianta. Vocês não vão se aposentar com o dinheiro que vocês ganham hoje. Tirem isso da cabeça de vocês.
FUNPRESP não tem como saber com quanto vocês vão se aposentar. O que a gente faz é um cálculo aproximado. Não tem como saber 100%. Por quê? Porque você só sabe quanto você vai contribuir. Não sabe quanto vai ser lá atrás, lá na frente. Por quê? Tem um estudo da Advocacia Geral da União que diz que 50% dos servidores públicos federais têm mais de 60 anos. O que é que vocês acham que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos? Aposentadoria. Quem está entrando na parte de 2013, entra como? Entra FUNPRESP já, concorda? Quando você for se aposentar daqui a 10, 15 anos, você acha que quem está na cúpula? A galera que sabe o que é paridade? Contribuição paritária? Que sabe o que é integralidade? Ou a galera que chegou e não pode ter isso? Você está entendendo que lá na frente, talvez, você precise de força dentro do seu órgão e você não tenha? Não porque você não queira, é porque as pessoas que estão do seu lado já estão aposentadas. E quem está lá dentro já é FUNPRESP. E talvez não veja mais vantagem em uma série de benefícios que você tem. E aí? É um conjunto de regras que pode a qualquer momento cair. A Rafa tem a contribuição paritária. Até 100%, né? O órgão vai lá e patrocina. O que diz a lei? Ela dá o teto. Ela dá o piso? Não. Ele pode, inclusive, não contribuir nada? Pode. É uma lei ordinária. Me corrija se eu estiver errada. Pode ser suspensa por o quê? Medida provisória. Então, você está acreditando que lá na frente vai ser um mar de rosas. Pode ser que não seja. E se não for, quem vai garantir seus direitos? Hã? Pode, porque é um fundo. Aí tem uma outra árvore de decisão que eu gosto muito de utilizar, que é essa. Qual é o risco que você prefere assumir? Aqui eu deveria ter colocado risco político e de mercado, porque o FUNPRESP ele vai aplicar seu dinheiro. Todo dinheiro aplicado tem risco de mercado, tá? Então, vamos pensar que você quer assumir esse risco aqui. Ó. Eu quero assumir o risco político. Rafa, o que é o risco político? É a ingerência política? É. Comprar títulos? Pode ser. Ah, vou comprar títulos da dívida pública argentina. Tá, e se tu não for pago? Quebra. Por favor, Postales, Petros, é só estudar. Rafa, você está dizendo que a FUNPRESP é boa? Não estou dizendo isso, não. Hoje, o sistema de governança da FUNPRESP é muito bom. Hoje. Quando é que você vai se aposentar? Daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Como é que você pode garantir que até lá a governança seja boa? Hoje, a FUNPRESP é toda em renda fixa. Não tem renda variável lá dentro. Existe uma proposta de lá na frente colocar. Então, a governança vai ter que ser ainda melhor, porque o risco envolvido é muito maior. Governança, hoje, é bom, mas precisa ver se essa governança vai continuar no padrão de hoje. Mudança nas regras. A própria contribuição paritária pode mudar. Pode. Não tem nada que garanta. Tem, Rafael? Não, não tem. Sinto lhe dizer. Mudança na idade. Estamos envelhecendo com mais saúde. A pirâmide etária está sendo invertida. 50% dos servidores federais têm mais de 60 anos. Junte os pontos. Ligue os pontos. É simples. Não veja só o seu, veja o macro. Antecipe. O que vai acontecer daqui a 10 anos no meu país, daqui a 15 anos? Você pode saber, com certeza não, mas você pode se preparar para o pior cenário. Se ele não se realizar, você se prepara para o pior, que vier é lucro. A alíquota previdenciária, hoje os senhores pagam 11, né? Hoje a gente tem a ideia... Isso. A gente tem a ideia de 14%. E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? Pode aumentar? Pode. Eu não sei se vocês sabem, os números são infinitos. Entendeu? É infinito. Então, se você optar pelo risco político e também pelo risco de mercado, que está embutido dentro do fundo da FUNPRESP, você pode aderir. Qual é a escolha que eu estou fazendo, Rafaela? Eu migrei e resolvi aderir. Eu vou delegar a um terceiro, não mais ao meu gerente de banco, ao gestor da FUNPRESP, à diretoria da FUNPRESP, a gestão do meu dinheiro. E vou ficar na torcida. Ficar na torcida para que não haja ingerência política, que a governança permaneça a mesma sempre, que não haja mudança nas regras, que não haja mudança na idade, e que a alíquota previdenciária fique aí nos 14 e tudo deu boa. É muita reza. A torcida tem que ser muito forte. Rafael, se eu resolver assumir o risco de mercado, sem o risco político, você não vai aderir. Aí você vai ter que começar a entender que, sabe quando você doeu para concurso? Doeu? Vai doer de novo. Por quê? Porque você vai se responsabilizar pela gestão do seu dinheiro, que é o seu tempo monetizado, que é o seu bem mais precioso. Nada mais justo. Nada mais justo que você se responsabilize pela rentabilidade do seu dinheiro. E para isso você precisa o quê?
Aí eu vou ter que estudar. Aí eu vou ter que aprender a investir. E se eu não ficaria surpresa se você se surpreendesse que você é o melhor gestor da sua carteira do que o seu gerente ou do que qualquer outro fundo. Porque é o seu dinheiro, que você acorda para trabalhar. Você sabe o duro que você dá. O tempo que você está trabalhando, você está longe da sua família, está longe dos seus amigos, você poderia estar descansando, pegando uma praia, estudando. O que você está fazendo? Trabalhando. Não estou dizendo que é errado, tem que trabalhar, pessoal. Tá? Não é apologia ao desemprego, não. É apologia ao trabalho. Mas, o que é que você está fazendo com o fruto desse trabalho? O seu dinheiro. Aqui você delega um terceiro. Posso? Claro, você já delegou, já sou gerente de banco, você só está mudando de mão. Você não pode ir lá na frente achar ruim, se arrepender, a gente pode. Por quê? Porque você delegou, em vez de trazer para si essa responsabilidade. E aí eu tenho duas frases que eu gosto muito. Uma eu já falei, não existe certo ou errado, que existe uma escolha consciente de posse dos custos econômicos contábeis, e todo dia é dia de maldade para tributar o servidor. Eu brinco muito com a minha irmã. Ela é servidora, quando eu olho para o contra-cheque dela, eu sei que é bom, que está acima do mercado, mas eu digo, é um absurdo. Mas o que eu falo? Vamos investir. E, graças a Deus, ela se tornou investidora. A gêmea é que não, porque a gêmea é das artes. Sabe? A gêmea não fala sobre política, não fala sobre investimento. É a minha irmã gêmea que eu tenho. Então, a mais velha é a gêmea. A mais velha é servidora pública e já aprendeu a investir. E a gêmea só quer saber de pintar. Mas tudo bem, eu invisto o dinheiro dela, não tem problema nenhum. Então, pessoal, eu sei que a conversa foi rápida, eu sei que foi muita informação, eu sei que eu falei rápido, mas fica aqui para vocês um convite, antes de vocês saírem. Convite da ATC, um workshop Start Investindo na Bolsa, que vai apresentar os primeiros passos, desde a escolha da corretora, XP, gente, isso aqui vai ser disponibilizado para vocês, tá? A abertura de conta, custos envolvidos, plataforma para utilizar e aonde aprender. O local vai ser no centro de Florianópolis, a definir, e o tempo vão ser 3 horas, tá? O convite vai ser com pré-inscrição e vai ser enviado por e-mail. Esse é um convite da ATC, e eu vou oferecer meu serviço de coach, porque eu acho que para servidor público hoje é o que resolve. Eu trabalho com coach financeiro, que o quê? Busca por meio da valorização do tempo, da otimização dos gastos, da gestão do dinheiro, possibilitar que o aluno obtenha conhecimentos e se reeduque financeiramente para alcançar a sua tranquilidade financeira. Rafa, problemas de FUNPRESP, você resolve? Não, não resolve, eu auxilio, né? Eu consulto... Eu ajudo a resolver. E aqui embaixo tem um bônus, que é uma palestra gratuita e introdutória sobre investimentos mediante demanda e adesão mínima. Então, a gente vai ver aí se vocês têm interesse. Tendo interesse, essa palestra será gratuita. Uma palestra que a gente vai poder falar só sobre investimentos. Não vai ter que correr para falar de finanças até FUNPRESP, porque aí é muita coisa. É isso. Eu agradeço a todos pela paciência. Desejo a todos um bom final de semana. Espero que tenham gostado e que saiam daqui com minimamente uma pulguinha atrás da orelha, dizendo: a coisa mais valiosa que eu tenho é meu tempo monetizado. Eu preciso gerir os meus recursos se eu quiser ter uma tranquilidade financeira. Beleza, pessoal? Muito obrigada.